Dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Hoje eu já tentei gravar esse videozinho pela terceira vez. Aí o telefone toca e cai a conexão, para de gravar. Mas eu vou tentar agora mais uma vez, em nome de Jesus. Eu gostaria de estar falando para vocês sobre 6 passos para a gente alcançar a vitória. E eu vou estar lendo para vocês aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, que fala sobre aquela viúva que tinha 2 filhos e os credores queriam levar os seus filhos. Ela estava passando por tempos difíceis, tempos de escuridão, tempos de muita luta, mas ela não perdeu a sua fé. Então vamos lá. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse-lhe: que hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu lembrei dessa passagem, desse versículo aqui, quando alguém veio pedir conselho, e eu fico imaginando: Senhor, o que eu vou dizer para essa pessoa? E naquele momento em que eu estou aconselhando, eu estou olhando para a pessoa falando comigo, e eu estou com o meu pensamento em Deus. Senhor, me ajuda, me dá uma palavra aqui no que eu possa fazer para essa pessoa, no que eu possa dizer para essa pessoa. E aqui eu vejo Eliseu, ele naquele momento, quando ele pergunta assim: que eu hei de fazer? Ele não tinha ideia, ele não tinha dinheiro para poder dar para essa mulher, ele não tinha recursos, mas ele, naquele momento, essa pergunta vem na minha mente, como eu falo: Senhor, tem misericórdia, me dá sabedoria. E ele estava pedindo nesse momento para aquele que pode dar sabedoria para ele. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Muitas das vezes nós temos aquilo para nós não é nada, para Deus é muito. Senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Entra então e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vazias, aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a mulher a seu filho: traze-me ainda mais um vaso. Porém ele disse: não há vaso nenhum. Então o azeite parou, cessou. Os vasos estavam cheios, então cessou o azeite. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivem do resto. Pai santo e Pai querido, a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é viva e eficaz. E nessa manhã, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha abrir a minha mente, abrir o meu coração, usar os meus lábios para falar através dessa palavra, através desse vídeo, aquelas pessoas que estão ouvindo e estão precisando desta palavra. Em nome de Jesus, usa-me, Espírito Santo. Amém. A primeira coisa que eu anotei aqui é que nós temos que identificar o nosso problema. Você poderia dizer: o meu problema é financeiro, o meu problema é no meu casamento, o meu problema é o meu marido, o meu problema é a minha esposa, é a minha sogra, o meu problema é um filho que está nas drogas, o meu problema é essa enfermidade que está matando a minha carne, o meu problema é esse câncer que está corroendo os meus ossos, o meu problema. Então tem N problemas. Então a primeira coisa é você entender, você identificar o teu problema.
Entenda porque você está sem dinheiro. Entenda porque você está doente. Entenda porque está tendo problema no seu casamento. Entenda qual é a causa do seu relacionamento com seu esposo ou com sua esposa não está dando certo. Entenda qual é a causa. Entenda qual é a causa que seu filho entrou nas drogas. Entenda qual é a causa do seu problema. Por quê? O problema da viúva era, apesar dela crer em Deus, né? Ela sem dúvida, ela sabia que ela tinha que honrar com os compromissos dela, os compromissos financeiros. Mas com a morte do marido, ela ficou sem nada. Naquela época, as mulheres não trabalhavam para ganhar dinheiro. As mulheres não tinham tanto valor. Uma mulher viúva, ela não recebia uma pensão do marido, porque o marido não era fichado, não tinha essa pensão, esse recurso. Uma mulher viúva, ela vivia da sobra dos outros, do que o marido deixou. E se o marido deixou ela na bancarrota, ela não tinha como sobreviver. Então ela identificou o problema. A única forma para pagar a dívida era vender os 2 filhos. Era o único bem que o marido dela deixou, os filhos dela. Imagine só você ter que vender os seus filhos para poder pagar a dívida que você tem. Ela sabia muito bem que o problema estava enfrentando e sabia também que haveria de enfrentar pela frente. Porém, ela confiou no Senhor. Ela confiou no Deus Todo-Poderoso. E ela foi buscar recurso exatamente aonde tinha. Não que o homem de Deus era rico, tinha propriedades, mas que o homem de Deus tinha a palavra de Deus. O homem de Deus tinha recursos de Deus, tinha a bênção de Deus. No verso 2, nós vemos aqui que o primeiro passo é a gente identificar o nosso problema. O segundo passo, seja sincero com Deus e com você mesmo. Olha o verso 2. Eliseu foi sincero com Deus aqui. Ele deu aquela paradinha e ele falou, ele não tinha a resposta, a solução para o problema imediatamente. Mas ele foi dando corda para que aquela mulher fosse falando dos seus problemas. Enquanto isso, ele foi falando para Deus. Ele foi pedindo orientação para Deus. Ele foi consultando a Deus o que fazer. Porque ele não sabia também o que fazer. O que ele poderia fazer? Nada. Mas Deus deu naquele momento para ele. Fala com ela. Em oração sincera. Deus falou no coração dele. Vai, apresenta-se diante de Deus. Vai para a tua casa. Vai diante dos teus vizinhos. Pegue vasilhas vazias. Entra para a sua casa. Fecha o seu aposento. E ali o Senhor vai fazer o milagre. Quando nós estamos com a nossa mente cheia, com o nosso coração cheio, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de preocupação, não tem lugar para Deus encher. Mas quando nós esvaziamos, nós chegamos com o nosso coração vazio e nós derramamos diante de Deus, Deus vai encher. Ele vai encher a nossa botija de azeite. E Ele diz agora, vai e vende. Irmãos, Deus tem usado muitas pessoas com pequenas coisas, com poucas coisas. Nós vamos ver aqui, o terceiro passo é oferecer para Deus o que você tem nas suas mãos. O que você tem nas suas mãos para oferecer a Deus? A viúva não tinha muito nas mãos, mas ela tinha uma botija de azeite. Essa pequena botija de azeite que ela tinha, com aquele pouco de azeite, Deus usou e multiplicou, que deu para pagar todas as dívidas dela e sobrar para que ela pudesse viver. E diante do profeta, ela não poderia responder que não tinha nada, né? Ela não tinha nada, não tenho nada. Mas Deus sabia que ela tinha ali uma botija de azeite. Então ela sabia da onisciência de Deus. Ela falou, não tenho nada, apenas uma botija de azeite. O que é que você tem, meu irmão, para oferecer a Deus? Você não tem nada. Você tem um coração que você pode oferecer a Ele. Você tem a sua boca que você pode oferecer louvores a Ele. Você tem nas suas mãos a palavra de Deus que você pode ler e Ele falar contigo. Seria lamentável engano dizermos
que não temos valor nenhum, que não temos nada diante de Deus, porque Deus valoriza as pequenas coisas, Deus valoriza aquelas coisinhas mínimas que nós temos, a nossa pequena fé. Jesus Cristo diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós falaremos com o monte, passa daqui para acolá, e ele passa. Então o nosso pequeno Deus nos ajuda. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 40, Davi, quando foi enfrentar o Golias, ele não tinha nada. Mas sabe o que ele tinha? Ele não tinha armadura, ele não tinha espada, mas ele tinha 5 pedrinhas e uma funda. E com essas 5 pedrinhas e essa funda, Deus deu a vitória para ele. Ele derrotou o gigante Golias. Lá em Juízes 7:16, Gideão não tinha trombeta, não tinha nada, ele tinha apenas a trombeta. E quando ele proclamou aquela trombeta, quando ele soou aquela trombeta, ele venceu a batalha. Em Juízes 15:15, Sansão tinha apenas uma queixada de jumento na mão, apenas um osso. E com esse osso ele matou milhares de filisteus. Neemias, ele não tinha nada para oferecer, mas ele tinha um copo na mão. E quando ele se aproximou ao rei, ele conseguiu permissão para reconstruir Jerusalém, porque ele tinha um copo na sua mão. Em 2 Reis 2:8, Elias não tinha nada, apenas um manto. E esse manto ele colocou sobre o rio Jordão e abriu o caminho para ele passar o rio Jordão. Em João, capítulo 6, versículo 9, aquele rapaz só tinha na mão 5 pães e 2 peixinhos. E com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus Cristo alimentou uma grande multidão. O quarto passo para a gente alcançar a vitória: aprenda a receber ajuda dos outros. Tem uma ilustração que às vezes as pessoas falam que é um grande comerciante, outros nessa ilustração aqui que eu acabei de ler, uma senhora viúva, ela não tinha nada. E a despensa dela estava vazia e ela orava e clamava ao Senhor todos os dias. E certos rapazes arruaceiros estavam passando por ali e viu ela falar: Senhor, eu não tenho arroz, eu não tenho feijão, eu não tenho nada para dar para meus filhos. E aqueles rapazes falaram: vamos fazer fazer uma pegadinha com essa viúva. Foram lá, compraram uma cesta básica e na hora que chegou na porta, ela falou: olha, foi o diabo que mandou trazer para você. Você pediu para Deus, mas quem mandou foi o diabo. E essa mulher respondeu para aqueles rapazes: olha, quando Deus quer abençoar os teus filhos, até o diabo obedece. Então, é assim, meus irmãos. É reconhecer, aprender a receber a ajuda dos outros. As pessoas querem te ajudar, mas você não quer receber ajuda. Seja grato. E sabe que cada um que vai te ajudar é Deus que está mandando a tua ajuda. É Deus que está mandando ao teu encontro. Receba cada passozinho. Ontem eu quero dizer que eu estava com uma vontade de comer a canjica grossa, né? Aquela canjica que cozinha com bastante amendoim, muito boa. E meu marido foi em Cubatão, passou pela casa de uma irmã e a irmã mandou uma tigelinha com canjica, com amendoim, com aquele caldo grosso, do jeito que eu gosto. E eu agradeci a Deus, porque foi Deus que mandou. Foi Deus, não foi ela. Foi Deus que mandou. Seja grato, agradeça a Deus por tudo que você tem recebido. O quinto passo: não perca a sua intimidade. Né? No verso 4, não é porque os vizinhos ajudaram a viúva que ia participar. Ela tinha que ter intimidade, a intimidade só ela e os filhos. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Mesmo que você faça o seu culto doméstico com a sua família, mesmo que você vá para a igreja, mesmo que você assista as lives, você precisa tirar um tempo para ter intimidade com o Senhor. Deus gosta de ter intimidade com você e Ele quer ter intimidade com você. Momento que você esteja a sós, orando, falando com Deus, abrindo o seu coração para Ele, falando dos seus desejos, dos seus anseios, das coisas mais íntimas que você não tem coragem de contar para ninguém, mas para Ele você pode contar. Tenha intimidade com Deus. E o sexto e o último passo para você alcançar a sua vitória é entender porque Deus te abençoe. Deus não cura uma doença só por curar,
pois afinal, mais cedo ou mais tarde, você vai morrer. Então ele cura essa doença para quê? Para você testemunhar que você foi curado. Deus não faz um milagre só para fazer. A fidelidade de Deus consiste em voltar a Deus com a bênção e perguntar: que queres que eu faça agora que adquiri a minha vitória? Deus não te abençoa apenas por te abençoar. O milagre não é apenas porque Deus te ama e quer te abençoar. É porque Deus quer que outras pessoas também sejam abençoadas. É porque Deus quer que você espalhe esse milagre para outras pessoas. É porque Deus quer que você fale do grande amor dele para as outras pessoas. Que Deus é poderoso, que Deus é milagroso, que Deus é maravilhoso e que ele pode todas as coisas. Mesmo em momentos difíceis, Deus pode te dar a vitória. Abraão, né, quando ele foi levar o sacrifício dele, ele com 100 anos de idade, Deus dá um filho, e aquele filho, o filho da promessa, e Deus pede aquele filho de volta. Ele não teve nenhum momento de indagar: Senhor, mas é através dele que o Senhor vai me dar vitória, o Senhor vai querer ele de volta? Não, ele levou e ele deu, ele levou o sacrifício dele até Deus, porque ele sabia que aquele que abençoou era capaz, aquele que pediu o sacrifício era capaz de ressuscitar o seu filho. Então seja grato, entenda que Deus te abençoa, não abençoa por acaso, ele te abençoa para que você possa abençoar outras pessoas. Seja bênção na vida das outras pessoas, seja uma pessoa abençoadora, não retenha as bênçãos só para você. Quem retém as bênçãos só para ele é um mar morto, que tudo vai para ele e ele não divide com ninguém. Ele fica ali só no mar morto. Não seja um mar morto, mas seja um manancial de bênção na vida das pessoas. Seja uma pessoa abençoadora. Então, para você ter os passos da vitória, esses 6 passos, identifique o seu problema, seja sincero com Deus e consigo mesmo, ofereça a Deus o que você tem nas suas mãos, aprenda a receber a ajuda dos outros, não perca a sua intimidade com Deus e entenda porque Deus te abençoe. Ele te abençoe para que você seja bênção na vida dos outros. Seja uma bênção, seja tu uma bênção. Esforça e seja uma bênção, seja abençoador, identifique a necessidade do teu irmão e abençoa ele. Seja um canal nas mãos do Senhor e seja um abençoador. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja um verdadeiro abençoador, não só detetor de bênção, mas que você espalhe essas bênçãos para todas as pessoas. Ore pelas pessoas, ajude as pessoas, seja uma pessoa abençoadora, em nome de Jesus. Eu te amo e eu quero dizer, se esse vídeo te abençoou, compartilhe com outras pessoas, deixa o seu like lá, curtido lá, deixa o seu comentário, se inscreva se você ainda não se inscreveu no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.